Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conectados, eu sou a Sara Leão e hoje a gente está aqui com o nosso presbítero, devidamente empossado, Balzeni. Iremos falar sobre santidade, então vamos às perguntas. Nossa primeira pergunta, vamos lá, especialmente na perspectiva de um jovem cristão, o que significa santidade segundo a Bíblia? Oi, Sara. Oi. Tudo bom? Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast. E assim, nós, como cristãos presbiterianos, né, e cristãos de uma maneira geral, precisamos ver a santidade como uma das coisas mais fundamentais da nossa fé, né? Santidade é algo que eu costumo dizer que o cristão ele não tem a opção de querer ser santo, né? Ele tem a obrigação de ser santo, ele tem a obrigação de viver uma vida em que ele possa glorificar a Deus em tudo que ele faz, né? Então, acredito eu que para o jovem, a santidade ela envolve vários aspectos da vida, da juventude principalmente, né? Que é a dedicação, né? Que é o compromisso, que é também a comunhão, e nós podemos dizer também que os jovens eles precisam abdicar de muita coisa. A renúncia, né? A renúncia, por conta vamos dizer assim, das facilidades com que o pecado ele tem se mostrado, principalmente nos nossos dias, né? Que o pecado ele é algo, digamos assim, muito fácil de ser alcançado na época e nos dias em que nós vivemos. E seguir a palavra, principalmente, né? Como diz em 1 Pedro 1, coloquei aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, ou melhor, 15 e 16, diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, Deus, ele, por meio da sua palavra, exige de nós, cristãos, a santidade. E a santidade, ela é, digamos assim, aquilo que nos coloca cada vez mais perto de Deus. Porque Deus, ele é santo, santo, santo. Então, para que nós possamos nos voltar para ele, precisa haver em nós essa santidade. Cada vez mais parecidos, né? Exatamente. Então vamos lá. Continuando com as perguntas, como a santidade pode ser vivida em meio aos desafios únicos da juventude? Acredito eu que viver a santidade na juventude é um grande desafio. Né? E uma das coisas que eu considero também como primordiais para essa vida santa é você aprender a dizer não para si, que é uma das coisas mais difíceis, né? Porque, assim, a santidade, a partir do momento em que você decide vivê-la, você vai enfrentar uma das maiores lutas da sua vida, que é lutar contra a sua própria vontade. A sua vontade, ela é, digamos assim, a luta mais difícil que o cristão encontra na sua vida. Considero eu que é mais difícil até que lutar contra as tentações, os dardos inflamados do inimigo. Por quê? Porque você tem que dizer não para aquilo que você quer. Porém, possivelmente aquilo que você quer é algo que você não deva querer. Então, assim, é um desafio muito grande. E é um desafio que você não vai, digamos, conseguir vencê-lo sem uma vida devocional, sem uma vida de leitura bíblica, de oração, de comunhão, de vivência como comunidade, como igreja. E os jovens hoje em dia não são os jovens, por exemplo, de quando eu era jovem. Faz muito tempo, não. Não faz muito tempo, não, exatamente. Eu até tinha refletido sobre isso recentemente, porque parece que foi ontem, né? Porque eu estou com 44 anos. Digamos assim, minha juventude foi na década de 90, né? Que muitos dizem que foi a melhor década que já existiu, né? Porém, assim, hoje em dia,
nós vemos que a juventude ela é muito high-tech, né? Sim. É uma juventude muito conectada com muita coisa ao mesmo tempo, porém, deixando de lado muitas vezes aquilo que é, vamos falar assim, mais primordial na vida cristã, né? Especificamente falando de juventude cristã. E aí, às vezes, nos deixamos levar por aquilo que está no momento, na moda, né? Aquilo que algumas vezes é considerado como descolado, né? É o que muitas vezes as pessoas relacionam. Então, assim, esse desafio da santidade nesse período e nessa época, nesse tempo em que nós vivemos, ele exige ainda mais do jovem a vontade, o querer ser santo. Que não é uma coisa, digamos assim, que você vai alcançá-la em sua totalidade nessa vida. Até porque eu ia falar isso, que acaba sendo uma coisa meio frustrante, porque justamente por ser uma sociedade muito imediatista, de eu tenho isso e eu preciso do resultado logo. Quando a gente se depara com uma coisa que a gente não tem o resultado agora, imediato, acaba gerando frustração e muitos jovens desandam, tipo, não vou atrás, porque não vai dar em nada. É verdade. E aí acaba tendo esse problema. Porque assim, não, tudo bem. O programa é seu. Que é isso? Pode interferir em minha hora que você quiser. Ok. Porque a gente vive num mundo fast. Né? Tudo rápido. Tudo muito rápido. E se a gente não tem aquilo na hora que a gente quer, a gente desiste. E até mesmo nem busca uma outra maneira de se dedicar para conseguir aquilo que a gente quer, né? Simplesmente a gente abandona e já procura alguma outra coisa, né? Então, assim, é um período da humanidade em que a busca pela santidade ela vai exigir muito daquele que deve ser santo, né? Principalmente paciência. Exatamente. E paciência hoje em dia, então, hoje é aquilo que mais a gente vê em escassez, né? As pessoas não têm paciência de ficar numa fila, não tem paciência de ficar num trânsito, não tem paciência pra nada. Né? Enfim, então, eu acredito que vamos ter que nos esforçar cada vez mais para vivermos essa santidade, a santidade bíblica, porque ela, como eu falei anteriormente, ela não tem um fim. Ela é um processo contínuo. É uma caminhada. É uma caminhada até a volta do nosso Salvador, até a glorificação que nós receberemos e passaremos por meio dessa vinda de Cristo, né? Então, assim, santidade é todo dia. Em tudo, né? Também. E também não é uma coisa que gera recompensa, tipo, visível. Porque também tem isso. Tem essa questão de querer resultados rápido, mas também tem a questão de querer reconhecimento rápido. Eu também vejo que a sociedade ultimamente, ela se importa muito com o que os outros vão achar de você. É por isso que a gente vê muitas pessoas sendo submetidas a diversos procedimentos estéticos, diversas coisas que muitas vezes elas não queriam fazer. Se fossem outras épocas, elas não fariam. Mas como é hoje em dia, elas precisam desse reconhecimento externo. E aí, a santidade também, eu vejo que ela não tem reconhecimento aqui, né? Você não vai no meio da rua e vai receber reconhecimento das pessoas. Tipo, nossa, a pessoa é santa, hein? Você vai receber reconhecimento, tipo, dentro da igreja e ao se rodear de pessoas que estão na mesma luta, né? Mas as pessoas que estão aí, que, tipo, rodeiam essas pessoas nas faculdades, nos trabalhos, elas não vão lhe reconhecer. E muitas vezes isso também desestimula, né? Se você não tiver uma mente bem focada no objetivo. Então vamos lá, para a próxima pergunta. Quais são as principais tentações que os jovens enfrentam e que podem desviar da santidade? Acho que a gente já falou algumas, né? Acredito que você mencionou até algumas questões. Mas, assim, eu considero que tudo isso a gente poderia resumir em algo que uma vez... não sei se você já assistiu aquele filme Advogado do Diabo.
Não. É um filme da minha época. Digamos assim, né? Dos anos 90, pronto. É um filme dos anos 90, né? Nesse filme, tem uma parte bem interessante, já quase no final dele, que o Robert De Niro, se não me engano, é o que faz o papel de diabo no filme, né? E aí o advogado do diabo, que agora me fugiu o nome do ator que interpreta ele, porém o Robert De Niro, em determinado momento do filme, ele sendo o diabo no filme, ele fala algo que diz mais ou menos assim: vaidade, o meu pecado favorito. Porque vaidade engloba muita coisa, né? E a vaidade não é só uma vaidade estética, não é só uma vaidade econômica, não é só uma vaidade, vamos dizer assim, intelectual, mas a vaidade, ela atinge vários aspectos da nossa vida. E ela cria diversos deuses, né? Exatamente. Que podem... Exatamente. Ou seja, a vaidade, ela pode até nos atingir e nós nem percebermos que ela está nos atingindo. Porque a vaidade é algo muito sutil. Sim. Você simplesmente pode dizer que é só uma mania sua. Ou que tal comportamento é só o seu jeito de ser. Ou então que é só um objetivo no quesito da vaidade intelectual, que tipo, não, eu só tô procurando mais conhecimento. E aí fica mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, e isso vira um Deus. Exatamente. E o que a gente faz quando a gente é devoto de um Deus? A gente quer sempre demonstrar essa devoção. E aí é onde eu considero que às vezes, como estamos mencionando, a questão da intelectualidade, ela é um grande, vamos dizer assim, ela tem uma linha muito tênue entre lhe fazer o bem ou lhe fazer o mal. Por quê? Porque a partir do momento que você aplica todo o conhecimento, independente de qualquer área que seja, mas vamos voltar aqui para a área, por exemplo, para a área teológica. A partir do momento que você aplicar todo o seu conhecimento da área teológica para edificação de outros, aí você está fazendo isso para o bem. Mas a partir do momento que você usa isso apenas para a sua própria vantagem, ou seja, querer demonstrar que você tem o que você é, aí você está praticando ela de uma maneira equivocada. Você está praticando de uma maneira que não condiz com a santidade. E isso acaba distanciando outras pessoas, porque elas não vão olhar e falar, nossa, que pessoa inteligente, elas vão olhar e falar, nossa, que pessoa chata, meu Deus. E elas não vão ter interesse, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que um dos grandes desafios também da juventude hoje em dia é lidar com a questão da vaidade. Né? Porque a vaidade, ela pode ser, ou com certeza ela é, um grande empecilho para que nós possamos, digamos assim, viver essa santidade do qual a gente muitas vezes conhece só teoricamente. Né? Porque a santidade bíblica, vamos dizer assim, às vezes, e por muitos, ela é apenas romantizada. Ela não é buscada de fato. Não é buscada de fato, né? Assim, temos que... Ou então, nós achamos bonito no outro. Ah, sim, também tem isso. Mas na hora de falar na gente, a gente... Ai, que preguiça. Também tem essa questão. Mas assim, nós temos que acreditar também que essa santidade, a santidade bíblica, a santidade que Deus requer de cada um de nós, ela é algo que nós vamos sofrer para consegui-la. Por quê? Porque ela exige renúncia, como a gente já falou no final. Ela exige dedicação. Ela exige constância. Porque você não vai, digamos assim, porque é possível, né? Alguém querer, digamos, exercer a sua santidade apenas naquele momento do culto, ou quando está reunido com os irmãos da igreja. Já fora a parte isso,
no seu estudo, no seu trabalho, na sua própria família, né? Aí você já deixa um pouco de lado, assim. Já é outra pessoa. Exatamente. Gira a chave. Essa questão não, mas santidade é só na igreja, com os irmãos, né? Só naquele momento ali. Eu acho que até o pastor já falou uma vez que a pessoa é muito boa na igreja, aí ela sai e vai dirigir. Aí no trânsito ela não é santa, ela já começa a xingar, a se estressar, enfim. A perder a paciência. A perder a paciência, porque o trânsito... Porque o trânsito é... Mas é isso, assim, o exercício da santidade passa por essas pequenas coisas. Sim. Né? Principalmente, porque, digamos assim, somos todos nós observados o tempo todo. Não só por aqueles que nós convivemos na nossa vida de comunidade cristã, mas também aonde nós trabalhamos, estudamos, pelos nossos familiares, vizinhos, amigos. Ou seja, estamos sendo observados o tempo todo. E santidade também... Perdão. Saúde. Santidade também, assim, não é algo que nós, vamos dizer assim, usamos apenas para um lado ou obtemos apenas por um lado espiritual. Ela tem que ser o todo. Porque ela tem que estar na nossa prática cotidiana. Né? Ou seja, eu não busco santidade apenas para que no culto eu venha a adorar melhor, ou eu venha a participar de uma maneira mais dedicada. Não. A santidade, ela precisa estar na nossa prática do dia a dia. Enraizada. Exatamente. Como um objetivo, que foi o que a gente também já comentou anteriormente, que se não for objetivo, não vai dar certo, porque a gente não vai dar certo. Até porque santidade não é uma sensação. Santidade não é um sentimento. Eu acho que também, hoje em dia, as pessoas procuram muito esse sentimento. É tanto que muitos jovens estranham quando vêm para a igreja presbiteriana. Porque eles vão em outras igrejas, e nessas outras igrejas tem luz, tem gelo seco, tem uma banda que é um show, que é justamente pra causar essa sensação de, eu senti um calafrio, é porque Deus... É ótimo. Deus tá aqui. Não, Deus não tá aqui, ele é só a luz mesmo, gelo seco, entendeu? E aí, eles estranham quando vêm aqui pra presbiteriana. Até quando, eu não sei se... Alguém já comentou isso com o senhor, mas alguns já vieram falar comigo que até estranharam quando não tinha ninguém batendo foto. Realmente. Porque tem igrejas que a gente tá aqui no momento de adoração, aí você tá aqui, aí abre o olho e tem uma pessoa com uma câmera em cima da sua cara. Porque Não é a Viviane, não. Né? Não é a Viviane, não. Fiquei sabendo que não era ela, não. Mas, enfim, porque o foco não é a santidade, não é realmente a adoração. Eu preciso dessa foto pra colocar no Instagram. Que é justamente a aceitação do próximo, né? E aí tem essa questão de vaidade. Não é a adoração que conta, é a adoração a mim. Olha como ela é santa. E detalhe, né? Essa foto, a pessoa precisa estar na pose certa. Exato, ela precisa estar no mínimo assim, ó, com o olho fechado. Se tiver com o olho aberto, ou lendo a Bíblia ou em alguma outra posição. Em algum outro momento. E aí, quando vem pra igreja presbiteriana que tem um culto cristocêntrico, que o foco não é se você está orando com o olho fechado e tudo mais, realmente tem gente que estranha, né? Mas ainda bem, né? Que é diferente. E encontra algo diferente. Exatamente. Né? Uma coisa biblicamente correta. Exatamente. Então, assim, a santidade, ela não é um sentimento. Eu tô me sentindo santo. Não. O calafrio. Ou eu preciso me sentir santo. Sim. Não. Você precisa ser santo. Né? É diferente. A santidade, ela é algo prático. Sim. Principalmente. Porque a demonstração de que o Espírito Santo de Deus está nos santificando é a maneira como nós vivemos. Né? Ou seja, e outra coisa, santidade não é algo conquistado. É uma prática. É uma prática. E santidade, ela é algo realizado pelo Espírito Santo. Sim. Inclusive, é uma prática, porque também tem vezes que a gente fala que santidade é uma prática. Aí a pessoa pega e fala, não, então agora eu irei ajudar os mais necessitados. Aí vai ajudar os mais necessitados, nossa, tô me sentindo tão bem.
certamente sou santo. E não é isso, é uma prática na leitura, na meditação, no conhecimento de Deus mesmo. Porque aí sim o Espírito Santo vai agir por meio desses atos. Não porque você deu uma comida para um morador de rua, aí automaticamente você é santo e tem o seu lugar no céu. Engraçado, né? Você falou isso aí eu penso assim, às vezes a gente coloca certas ações como ações, digamos assim, que nos trazem um nível de piedade, de santidade maior do que outras. Sim. Né? E eu acredito assim que a Bíblia diz algo muito, que é um dos versos mais que eu acho mais maravilhosos, que Paulo fala que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Exatamente. Né? Então, ele fala duas coisas mais básicas da nossa vida. Comer e beber. Nada é mais básico do que isso, né? Ou seja, quando ele diz isso, ele está dizendo que em tudo o que fizermos, por mais básico que seja, precisamos fazer para a glória de Deus. Sim. E esse desejo de fazer essas coisas, ou de ser dessa maneira e desse jeito, é a santidade na prática. Sim. Né? É a santidade que vai fazer e vai nos ajudar a fazer essas coisas e a vivermos segundo esses princípios que a palavra de Deus nos ensina. Exatamente. É isso aí, galera. Se vocês estão gostando, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e ativar o seu sininho. Na semana que vem tem mais.